Glória a Deus. Queria convidar a todos a se colocar de pé. Quem puder, quem tiver já com o joelho doendo, pode ficar sentado. Mas você que pode, se coloque em pé. Mais um domingo à noite que estamos aqui. Amém? Glória a Deus. Eu acho que esse glória a Deus foi muito fraco. A gente pode fazer o melhor, né? Glória a Deus, igreja! Amém. Queria pedir que todos abram comigo, rapidamente, a Bíblia em... Já está aqui? Não falei ainda, né? Já orou por mim? Já orou por mim? Já viu com a cabeça? Eu quero que todos abram comigo rapidamente em Filipenses 2, do versículo 1 em diante. Se puder colocar aqui, eu estou lendo na NAA. Se conseguir colocar, se a pastora permitir também. Glória a Deus. O Senhor tem sido bom, amém? É uma alegria estar aqui, mais uma vez, podendo ministrar a palavra do Senhor. Sempre gosto de colocar que esse momento é um momento muito alegre, onde batalhas foram vencidas, onde o Senhor já direcionou, onde o meu coração já está entregue a Ele para dar tudo que eu tenho dele para a igreja. E eu creio que também é um momento em que você já venceu suas batalhas para estar aqui, ouvir a palavra de Deus e ser direcionado pela voz do Espírito Santo que guia essa igreja. Então é um momento muito feliz, é um momento muito alegre, porque a gente poderia estar em qualquer outro lugar, mas a força do Espírito Santo que há em nós, o Dunamis que foi pregado hoje de manhã, nos trouxe até aqui mais uma noite para ouvir uma direção da parte dele para a nossa vida. Esse é o momento que você diz um amém. Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz com o Senhor, aplauda o Senhor, quem puder, por esse momento tão especial que é a palavra dele. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra dele em Filipenses 2:1. Eu vou ler aqui, queria ler com a igreja, eu vou ler os versículos ímpares, a igreja os versículos pares. Diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, a igreja. Aleluia. Volta no 2 rapidamente. Então completem a minha, tendo o mesmo modo de, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e unidos de, aleluia. E o 3 diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si. Forte, né? Não tendo em vista, a igreja. Aleluia. E o 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Pode se sentar. Nós vamos decorrer um pouco sobre essa carta muito importante. Vamos falar um pouco sobre a carta que Paulo escreve a Filipos. Antes de mais nada, feche seus olhos comigo nesse momento, acalme o seu coração e vamos estar orando, entregando mais uma vez esse momento a Deus. Pai, eis aqui teu servo, homem falho e pecador, que o Senhor tirou do lamaçal de pecados para a tua maravilhosa luz. Espírito Santo, conduz as minhas palavras, conduz o que eu vou falar, para que eu seja simplesmente um mero instrumento nas tuas mãos, mas que o seu Espírito, Pai, seja um agente ativo nesse lugar, transformando a nossa mentalidade, transformando o nosso coração, transformando o nosso modo de ver a vida. Que o Senhor venha direcionar a tua igreja através da tua palavra, para a honra e glória do teu nome, para que o homem pereça e o teu nome seja grande nesse lugar. Em nome de Jesus, amém e amém. A carta que Paulo escreve, que a gente acabou de ler, é uma carta que ele escreve a Filipos, que era uma região
do Império Romano, onde era muito comum o rei ser visto como o grande senhor e Deus de todo o mundo. Então o imperador daquela época, o imperador romano, por essa cidade, era visto como uma deidade, alguém que tinha as características de Deus para reinar. Ele era o próprio Deus. Isso nos mostra uma coisa muito interessante. Paulo escreve essa carta a pessoas que só por ser cristãos, só por estar anunciando a sua fé naquele lugar, já era um sinônimo de perseguição. Porque naquela região, o que predominava era o culto ao imperador romano. E é interessante nós pensarmos nisso, porque a circunstância que Paulo está escrevendo essa carta é muito adversa ao que nós vivemos no dia a dia. Paulo não está sentado no seu quarto escrevendo a sua carta, ou contemplando o pôr do sol escrevendo essa carta, não. Paulo está dentro de uma prisão, onde um dos membros dessa igreja de Filipe foi até ele entregar uma ajuda de custo, porque ele estava sofrendo naquela prisão. E Paulo, para retribuir o amor daquela igreja por ele, escreve essa carta que nós acabamos de ler. Então essa carta aqui é uma retribuição de um amor. Acho que você não entendeu, eu vou ter que repetir. Essa carta que nós acabamos de ler é uma retribuição de um amor. Em circunstâncias onde a igreja estava sendo perseguida e quem escreveu a carta estava em momento de prisão. Irmãos, às vezes nós nos sentimos muito incapazes porque somos falhos, pecadores, e nós sabemos do nosso pecado. E quando o bispo, a pastora, ou algum líder da igreja te chama para fazer uma obra, você pode se olhar e se ver tão falho, pecador, incapacitado para fazer aquilo que o Senhor tem te chamado. E eu quero colocar uma sementinha no seu coração hoje, dizendo, olha aqui, esses homens também eram falhos, também eram pecadores, estavam em momento de perseguição, mas até no momento de perseguição, até no momento de luta, até no momento em que nós estamos encarcerados em nós mesmos, mesmo assim, a misericórdia de Deus é tamanha que o seu amor quer nos usar. A circunstância da sua vida, a circunstância da sua mentalidade, a circunstância da sua luta, a circunstância da sua aflição, não tem o poder e nem deve parar o ministério que Deus colocou na sua mão. Cutuca a pessoa que está ao seu lado e fala, pô, você pode dizer um amém, por favor? Obrigado. A circunstância não parou o homem perseguido a levar uma ajuda ao Paulo. Paulo, encarcerado, não foi impedido em retribuir em amor aquela ajuda que ele recebeu. E quando nós pensamos nisso, nós já começamos a ver a carta de Filipenses com outros olhos. É uma carta em que Paulo está querendo colocar para aquelas pessoas o quão grato ele tem sido, porque mesmo em momento de aflições, mesmo em momento que a igreja estava sendo perseguida, a igreja não se esquece de Paulo. A igreja honra esse homem de Deus. E isso é muito importante nós entendermos, porque o cunho da carta de Filipenses é falar que o amor a Deus é reconhecido no amor que nós temos pelo próximo. Você quer saber se você está amando a Deus verdadeiramente? Pense comigo, pense consigo mesmo. Qual foi a última vez que eu amei o meu irmão que está do meu lado? O cunho dessa mensagem é uma reflexão para nós tirarmos os olhos de nós mesmos e colocarmos os olhos no plano, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque nós só conseguimos amar verdadeiramente a Deus se nós amamos os nossos próximos. E quem é o próximo da sua vida, da sua alma? Essa pessoa que está sentada do seu lado. Quando nós olhamos para cá, nós vemos várias pessoas que têm dons, talentos dados por Deus, que para isso, Deus tem capacitado para que elas venham nos servir. Porque toda a nossa vida cristã é um chamado a ser igual a Jesus. E Jesus é um Deus que se fez carne para servir a humanidade,
que inúmeras vezes o rejeitou. Maior humildade não há. Jesus, sendo Deus, se fez pequeno para servir quem era menor do que ele. E o cunho dessa mensagem que eu quero trazer para nós é: pense muito bem no que nós estamos fazendo aqui na igreja. Pense muito bem no que Deus está levantando pessoas para fazer aqui no nosso meio. Pense em tudo que a igreja está sendo modificada, tudo que nós estamos fazendo na escola bíblica, tudo que nós estamos fazendo na área da música, tudo que nós estamos fazendo na área da recepção, do acolhimento. Pense em tudo que a igreja está fazendo. Irmãos, nós somos chamados a servir aos outros. E nós não podemos olhar isso tudo que a igreja está fazendo e ser apáticos a isso. Nos colocar fora do plano de Deus para essa igreja. O que eu estou querendo colocar, eu quero ser o mais claro possível, Deus tem um plano para essa igreja. Não se permita não participar dele. Não permita você escolher estar longe dos planos de Deus. Não permita você se colocar em uma posição onde você não está servindo ao próximo. A igreja é chamada para ser unidade, a igreja é chamada para servir uns aos outros. E a grande realidade nós estamos aqui não para sermos reconhecidos, mas para fazer Cristo ser reconhecido através da nossa vida. E isso só acontece quando eu mato a mim mesmo e vivo para Cristo. Porque para mim, para o apóstolo Paulo, e creio que para todos que estão me ouvindo, a morte já virou lucro, mas o viver é Cristo. Amém? Eu queria que vocês abrissem novamente a palavra do Senhor comigo, no capítulo 2, mas agora no versículo 5. Porque quando Paulo escreve essa carta, ela é um pouco diferente das outras, né? Porque quando Paulo escreve, por exemplo, Romanos, ele segue uma linha de pensamento, vai seguindo o que ele quer falar, vai desenvolvendo o que ele quer falar. Aqui em Filipenses, ele coloca como centro da carta esse poema que nós vamos ler, que está no capítulo 2, do 5 ao 11. Ele escreve esse poema, e em cada capítulo de Filipenses, ele aprofunda essa obra aqui que ele cria, né? Então, do capítulo 5 ao 11, está o centro da mensagem da carta de Filipenses, que diz assim, queria que se pudesse projetar: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 5, preste bem atenção: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvazia de si mesmo para poder servir aqueles a quem ele criou. O grande exemplo de Cristo, e o que Paulo está fazendo aqui, é uma grande comparação ao que aconteceu no Jardim do Éden, onde Adão foi feito homem, mas pela ganância do seu coração quis ser parecido com Deus, e come a fruta do... Só para ninguém dormir. Ninguém lembra da fruta que ele comeu? Do bem e... Ele quer ser como Deus,
e para isso ele desobedece à vontade do próprio Deus. Aqui nessa comparação nós vemos que Jesus era como Deus, é como Deus, melhor dizendo, para que ninguém fale que eu falei heresia, é como Deus, mas ele coloca isso como algo que ele não quer manter a todo custo. Na realidade, ele se esvazia de si mesmo, para que a vontade de Deus se cumpra. Isso é uma grande direção para nossas vidas, para que nós não venhamos ficar buscando ser reconhecidos pelo mundo, ser reconhecidos pelo que nós temos, ou ser reconhecidos pelo que nós vamos conquistar. Jesus, ele se coloca de tal maneira que ele prefere abrir mão da sua posição de Senhor e receptor para se colocar na posição de servo, se tornando naquele momento menor. Olha como o caminho de Cristo é diferente daquilo que nós vivenciamos todos os dias. Cristo para ser bom, porque Ele é bom. Cristo para seguir a vontade do Pai, porque era a sua vontade. Se fez menor para se entregar por aqueles que o negaram. A realidade que esse texto está nos trazendo é: o nosso coração tem que estar voltado em agradar a Deus, em servir a Ele. E se for necessário se fazer menor, se for necessário se fazer pequeno, se for necessário abrir mão daquilo que nós temos de mais importante na vida, que seja feita a vontade de Deus. Que seja feita a vontade de Deus. Porque o próprio Cristo nos dá o exemplo de abrir mão da sua posição de Deus soberano, para se tornar como homem carnal. Não abrindo mão das suas características de Deus, mas se colocando no lugar de servo. Irmãos, com um Deus desse, com um exemplo desse para a nossa vida, e olhando para a realidade da nossa igreja, vendo tudo que está acontecendo, como nós, como homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue de Cristo, conseguiremos dizer não aos nossos chamados. Não ache que eu estou pregando para alguém que não está aqui, não ache que eu estou pregando para a nossa live, não. Eu estou pregando para a nossa igreja, para você mesmo que está ouvindo a minha voz. Com o exemplo de Cristo, que abre mão da sua glória para servir a humanidade, com esse exemplo, por favor, não abra mão da oportunidade de ser servo de Jesus. Não abra mão de ser cooperador da sua obra. Não abra mão da alegria que é sofrer pelo Evangelho. Não abra mão da alegria que é matar a si mesmo e viver a Jesus. Não abra mão dos seus talentos, não abra mão da direção de Deus para a sua vida, não abra mão do seu ministério. Irmãos, Cristo tem nos capacitado, o Espírito Santo tem nos capacitado para servir ao próximo. Nós dedicamos a vida a Deus quando amamos as pessoas que estão do nosso lado. Nós mostramos o quanto amamos a Cristo quando nós amamos as pessoas que estão do nosso lado. E não tem maior expressão de amor do que servir ao seu irmão através da igreja. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para se colocar na posição de servo. Você é um homem, você é uma mulher que tem como exemplo Deus que abriu mão da sua glória para servir. E Ele chama pessoas que não têm glória nenhuma, que não têm status nenhum, que só tinham um status bem pequenininho de pecador. Ele chama nós para servirmos e isso é a nossa glória. Cristo abre mão da sua glória e nos mostra o que é servir, para que homens e mulheres como nós, que não têm glória nenhuma, servir a esse Deus, e isso ser motivo de orgulho.
Irmãos, se orgulhem em poder servir a Deus, se orgulhem em poder servir num ministério na igreja, se orgulhem em poder cantar aqui em cima, se orgulhem em poder apertar a mão de uma pessoa, porque saiba que esses frutos que você está vendo, que esses frutos não, que essas sementes que vocês estão plantando, são mais valiosas do que qualquer dinheiro que a terra possa produzir. Vale muito mais a sua mão na obra de Deus, vale muito mais o título de cooperador do Evangelho, do que qualquer status de CEO de empresa, de advogado, de médico, vale muito mais, porque os diplomas vão morrer no tempo, o que nós conquistamos pela força do braço vai morrer no tempo, os bens materiais vão morrer no tempo. Mas, irmãos, a satisfação de ser um instrumento de Deus na vida de alguém, para que essa pessoa se volte para Cristo, ela tenha a vida eterna e esteja nas regiões celestiais quando Cristo voltar, isso ninguém tira de nós. Esse prazer, essa alegria, nem o vento, nem o tempo, nem o que corrói pode tirar das suas mãos. São obras de ouro, não são obras de palha. Tudo que nós fazemos aqui é por almas. Irmãos, venha como você está. Transforme-se no processo, deixa Deus te transformar. Mas não se permita estar longe do chamado de Deus para a sua vida. O que Paulo está vivendo aqui é um grande exemplo de um homem de Deus, que mais à frente vai falar nesse mesmo capítulo. Morrer para mim é lucro, mas viver é Cristo. Porque para ele, o morrer é desfrutar da glória eterna. Mas viver é negar a si mesmo e se fazer pequeno ao ponto de amar o seu irmão acima de todas as coisas. Isso é um sacrifício. Você sacrificar a si mesmo, sacrificar as suas vontades, sacrificar os seus desejos, simplesmente para poder servir a pessoa que está ao seu lado. Sejamos sinceros, quantos fazem isso com a maior facilidade do mundo? Viver é Cristo. Viver é negar a si mesmo. Viver é negar a sua vontade. Viver é Cristo. Viver é Cristo. Não existe outra vida senão Cristo. Viver é Cristo. Viver não é as nossas vontades. Viver não é as nossas ambições. Viver é Cristo. Só temos vida enquanto nós estamos na direção de Cristo. Só temos vida quando estamos no centro da vontade do Senhor Jesus para nós. Só temos vida quando nós somos como Ele, se fazendo servos para aqueles que precisam. Eu queria um momento de reflexão em que você olhasse para si mesmo e pensasse no que você tem de talento, no que você tem de capacidade. Se você é uma pessoa bem apessoada, que sabe falar com pessoas, se você é uma pessoa que sabe mexer no data show, se você é uma pessoa que sabe mexer na mesa de som, se você é uma pessoa que sabe cantar, se você é uma pessoa que sabe tocar, se você é uma pessoa que simplesmente quer servir, se você é uma pessoa que sabe limpar muito bem, irmãos, os seus talentos são para ser depositados no altar de Cristo. Se você tem talentos, se você tem propósitos na vida, que você tem capacidade, não se permita viver uma vida onde isso não está servindo a Cristo. O que Paulo está colocando aqui é: eu mesmo dentro dessa prisão, quero servir aqueles que têm me amado. Irmãos, o quão profundo é isso, o quão lindo é essa palavra. Que mesmo em momentos de tristeza, mesmo em momentos de aflições, Paulo não fecha os olhos para a necessidade do irmão. A primeira coisa que acontece quando nós estamos tristes, chateados ou simplesmente cansados é não querer falar com ninguém. Pelo menos comigo é assim. Estou chateado, não quero falar com ninguém, quero ficar no meu canto, me deixa em paz. Paulo estava não estava só chateado, não, ele estava preso e não fecha os olhos
para os irmãos dele em Cristo. E a palavra do Senhor continua falando lá, a gente já leu aqui, se você puder me acompanhar, no versículo 2, diz assim: então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superior a si mesmo. O quão isso é difícil. Se nós formos para o original grego de humildade, essa palavra se torna auto-humilhação. O quão difícil é nós nos auto-humilharmos para servir o nosso irmão. Sabe quando aquela pessoa está do seu lado, te catuca de um jeito que você não gosta, ou fala de um jeito que você leva logo para o coração, ou eles começam a incitar a ira dentro de você, e você fala, cara, se eu der mole aqui vai sair alguma coisa, hein? O quão difícil é se auto-humilhar para demonstrar o amor a essa pessoa. O quão difícil é se auto-humilhar para olhar para a pessoa que está do seu lado e falar, irmão, mesmo assim eu te amo. O quão difícil é viver essa vida que parece às vezes ser uma utopia para nós. Mas é o que Paulo nos chama a fazer. Faça a obra de Cristo, não achando que você é maior do que ninguém, mas se humilhando ao ponto de negar a si mesmo para que o seu irmão sinta o amor de Cristo através da sua vida. Quem consegue fazer isso? Levanta a mão aí rapidinho para mim. Vamos ser sinceros. Quem consegue fazer isso assim? Todo dia eu faço isso. Alguém? Quem não consegue agora? Levanta a mão aí rapidinho. Quem não sabe? Irmãos, a palavra de Deus, ela nunca foi fácil para ser vivida, mas é necessário para que tenhamos vida. Eu vou repetir essa frase. A palavra de Deus nunca foi fácil ser vivida, mas é necessário viver ela para termos vida. Isso daqui não é uma sugestão, isso daqui não é uma dica, isso daqui tem que ser a nossa realidade. Irmãos, se nós fecharmos os olhos para aquilo que Cristo e a palavra dele nos ordena, nós viveremos uma vida, mas não veremos uma verdadeira vida em Cristo. Nós estamos aqui em uma situação onde já escolhemos morrer. E um homem e uma mulher que morreu não consegue ter opinião, não consegue ter vontade, porque ela já está morta. Nós estamos aqui não para tentar fazer de um jeito mais leve, mas estamos aqui para cumprir a palavra de Deus nas nossas vidas. A humildade está em reconhecer que mesmo falhos e mesmo pecadores, nós temos que ser igual a Cristo. A humildade está em reconhecer que não vive mais o João, não vive mais o meu eu, mas nós temos que viver Jesus. Quem está entendendo, diz um amém aí, por favor. E diz assim no versículo 12, eu queria que você seguisse comigo, versículo 12, diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem, vamos ler de novo só? Façam tudo sem, nem, para que sejam irrepreensíveis e puros,
filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Irmãos, estava difícil, agora ficou um pouco mais. Vamos recapitular tudo que nós já falamos aqui. Nós começamos vendo Paulo fazendo um poema sobre Cristo, como ele morreu, como ele ressuscitou, para que nós tenhamos vida. Ele coloca Cristo como um exemplo de servo. Ele é o servo que nós devemos imitar, porque ele era Deus, ele é Deus, mas ele abre mão da sua glória para servir aqueles que são menores do que ele, e ele coloca isso como uma identidade de quem nós devemos ser. Depois ele coloca que nós devemos viver em uma realidade de auto-humilhação, não você se martirizando, fazendo aquela cara de coitadinho, mas reconhecendo que você não é nada sem Deus. E um homem e uma mulher que é nada sem Deus, ele não tem nada para se orgulhar. E quando nós não temos nada para se orgulhar, nós vivemos uma vida de servidão a Deus, gratos, porque Ele nos tira do lamaçal de pecado e coloca na sua maravilhosa luz. Não para nós ficarmos simplesmente parados, mas para sermos luz, não somente para nós, mas para o mundo que não o conhece. Nessa visão de servidão, ele coloca agora o verdadeiro servo, o verdadeiro homem e mulher que entende a vontade de Deus para a sua vida, vai entender a necessidade de fazer a obra de Cristo sem murmurar, sem discussões, porque não estamos aqui para ser melhor do que o irmão do nosso lado, mas devemos tratar ele como superior à nossa pessoa. Mesmo as pessoas que nos machucam, mesmo as pessoas que vão contra nós, nós devemos olhar com olhos de amor e entender essa palavra e tratar elas como se elas fossem superiores a nós. Quando nós entendemos isso verdadeiramente, nós não conseguimos mais murmurar, nós não conseguimos mais ter discussões aqui. Porque entendemos que estamos aqui um para servir o outro. Você está nessa igreja, escute bem, por favor. É uma mensagem um pouco mais massiva, mas escute bem. Escute bem. Só essa parte. Cutuca a pessoa que está ao seu lado e fala, só escuta essa parte aí. Você não está na igreja para receber. Você está na igreja para servir. Sabe onde você vai se fortalecer? Sabe onde você vai receber mesmo? No seu quarto, trancando a porta, adorando ao Deus no secreto. Aqui é lugar de servir, porque ainda temos uma grande missão a cumprir. Ainda tem almas que não conhecem a Cristo. Ainda tem pessoas que não ouviram falar de Jesus. E nós, como igreja, temos uma grande missão nesse lugar. E essa missão não é sentar no banco. Essa missão não é ter talentos escondidos e não querer ajudar. Essa missão não é você fechar os olhos para a realidade do seu irmão que está do seu lado. A grande missão da igreja é ir pelo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos. A missão da igreja é servir a humanidade. Essa é a missão que você tem que carregar no seu peito. Sabe o que o sal faz para a comida, pastor Washington? Serve ela. Uma comida sem sal não é nada. Fala, opa, deixa eu melhorar aqui. Você entenda bem, essa analogia que a palavra faz, ela não compara a igreja ao próprio alimento. O alimento já está lá. Nós só temos que dar vida. Nós somos a luz o mundo já está lá. A escuridão já está lá. Nós só temos que entregar
Quem leva a vida, quem entrega a luz, está servindo. Quem leva a vida, quem leva a luz, está servindo. Igreja é um aglomerado de pessoas que estão buscando capacitação para servir a Deus, ganhando almas para Cristo. O que Paulo está colocando aqui, nessa grande carta, se você quiser ler em casa, eu sei que você vai ser muito edificado, é que a realidade do homem de Deus que entende o verdadeiro chamado em Cristo é estar constantemente tendo um coração voltado para a vontade de Deus para o mundo, entendendo que não é sobre fazer eu ser reconhecido ou a igreja ser grande, mas fazer o nome de Cristo ser reconhecido e mostrar que Ele já é grande nas nossas vidas. Irmãos, desenvolver uma vida com Cristo, com temor e temor, não é fácil, mas é o único meio para nós termos vida e vida em abundância. Eu quero deixar uma coisa bem clara: as promessas que estão na Bíblia sobre vencer, sobre triunfar, sobre ser mais do que vencedor, sobre ter alegria em momentos de tristeza, sobre ter alegria em momentos de perseguição, sobre ter paz em momentos de caos, todas essas promessas não são para as pessoas que somente dizem eu sou cristão. São para as pessoas que dizem eu sou cristão através do seu exemplo, porque vivem a palavra de Deus todos os dias. Deus é fiel à sua palavra e Ele condiciona a nossa vida. Se você quer ter as bênçãos da palavra de Deus, você tem que viver ela. Você não vai conseguir ter um casamento abençoado simplesmente por falar que é cristão. Não, você vai viver um casamento abençoado quando você começar a viver as diretrizes de um bom casamento que está escrito na palavra de Deus. Você não vai conseguir ter uma relação com a sua esposa saudável só dizendo que é cristão. Mas quando você começar a viver um casamento segundo a palavra de Deus, as bênçãos que são prometidas na palavra dele serão sobre a sua vida. A realidade é que se você está vivendo uma vida onde está incompleta, significa que você não está vivendo uma vida completa na palavra de Deus. Tem parte da sua vida que não estão pautadas ainda na palavra do Senhor. E a reflexão aqui para nós finalizarmos, no capítulo 2 ainda, no versículo 12, diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só a minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com o quê? Está aqui não? Com temor e tremor. Quando nós vamos por original dessa palavra desenvolvam, ela está no grego que se chama katergozamai, que significa catar, a palavra que tem como significado exatamente de acordo com. Catar, exatamente de acordo com. Ergazomai, trabalhar e realizar. Quando nós vemos essa palavra no grego, desenvolva, é a união dessas duas palavras, catar e ergozamai. Catar, exatamente como. E ergozamai, trabalhar e realizar. Irmãos, se você quer desenvolver uma vida com Cristo, trabalhe exatamente como Cristo trabalhou. Você quer ter uma vida pautada na palavra de Deus? Viva uma vida exatamente como a palavra descreve que você viva. Você quer ter uma vida frutífera, alegre, cheia de riqueza? Viva exatamente como a palavra te manda viver. Porque Cristo morreu pelo mundo, por obediência a Deus,
porque o Pai nos amou. E por isso hoje temos vida, para sermos igreja, não para ficarmos sentados, mas para servir a vontade de Deus. E a vontade de Deus continua sendo que nós venhamos ir pelo mundo pregando o Evangelho, fazendo discípulos para a honra e glória do nome dEle. Irmãos, não se afaste disso, não se afaste dessa realidade. Se você hoje está ouvindo a minha voz, se você hoje foi convencido por essa palavra, eu quero te dizer, não se afaste dessa realidade. Não feche os seus olhos para a necessidade de você viver os planos de Deus na sua vida. O serviço ao irmão é uma demonstração de amor. Não só para com ele, mas de Deus para com você. Porque se você hoje pode servir, se você hoje pode dedicar a sua vida a alguém, a ajudar alguém, é porque Deus chamou primeiro. Porque em nós mesmos nós não conseguiríamos. Eu queria convidar a igreja a fechar seus olhos e se colocar de pé, quem pudesse. Amém. Aproveitando o pessoal lá de cima da galeria, nós vamos ministrar a Santa Ceia, né? Nos ajude aqui. Só fique a pessoa que está manuseando. Tem tanta gente lá em cima, aqui embaixo tem espaço. E até porque a Santa Ceia, para os homens não servir, levar lá em cima. Vem aqui para baixo, né? Eu queria pedir que a igreja toda fechasse seus olhos. Eu vim com o desejo de fazer um apelo. Amém. Pessoas que estão na igreja e ainda não entendem que o sacrifício de Cristo não foi simplesmente para nós chegarmos aqui e vivermos uma vida sem um propósito. Jesus se sacrificou naquela cruz para nos dar vida e para nós sermos uns instrumentos na mão dele para realizar a sua vontade. Eu queria que a igreja, com os olhos fechados, no sentido de orar por pessoas aqui, amém, Jesus, que foram tocadas por essa palavra. Amém, Jesus. Não era eu que iria pregar, eu não pensei em ninguém específico nessa palavra, mas eu creio que o Senhor falou com pessoas hoje aqui, e eu creio que corações podem ser transformados nesse lugar. Se você é uma pessoa dessa que até hoje não tinha entendido a necessidade de servir a Deus, se você é uma pessoa que até agora não tinha entendido que Deus te chama para ser instrumento na mão dele, para conquistar almas para ele, para ser um cooperador da história de Cristo no mundo. Se você é essa pessoa que ou não entendia ou não tinha forças de se dedicar à obra de Cristo, eu queria pedir que encarecidamente você coloque a mão no seu coração, que eu quero orar por você. Se de alguma forma você foi tocado por essa palavra e entende que você tem que viver uma vida de servidão, sem murmuração, sem discussões, mas entendendo que você está aqui para servir ao seu irmão, servir à igreja e servir a Cristo. Feche seus olhos. Aleluia. Quem teve esse sentimento, quem foi tocado pela palavra, coloque a mão no seu coração. Glória a Deus. Pai, em unidade com o Teu Espírito Santo, através da pregação da palavra, eu quero te pedir, Deus, toca nessa pessoa. Toca de maneira, ó Deus, a dar força. Toca de maneira, ó Pai, a dar entendimento. Toca de maneira a direcionar. Pai, nós não estamos aqui
para simplesmente ficarmos sentados, vendo a igreja trabalhando, vendo a igreja se movendo, vendo a igreja dando o seu melhor para conquistar almas para Ti, vendo isso tudo acontecendo e não ser participante. Nós não estamos aqui para isso. Sim, Jesus. Mas estamos aqui para ser participantes da Tua vontade, do Teu querer. Aleluia. Pai, a essas pessoas que estão com a mão no coração, eu Te peço, honre a fé delas nesse momento. Sim, Jesus. Honre ela dando força, dando direcionamento. E que essas pessoas não saiam desse culto, não saiam hoje sem falar com um pastor, sem falar com alguém da igreja, sem falar com uma liderança, sem colocar o desejo de ajudar a Jesus, de ajudar ao Espírito Santo a fazer a sua grande obra na terra, até que o Senhor volte. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor. Titia. A paz do Senhor para todos, amém? Amém, igreja? Na verdade, o convite é para toda a igreja, amém? O convite é para os homens. Em especial, né? Em especial, porque os homens... Tem peninha deles. Somos em 4 agora, porque o bispo aqui, ó, reforço. Mas assim, para toda a igreja, a partir de amanhã, a gente vai começar a ensaiar para o musical de Natal. Na verdade, a gente vai se juntar ainda com o teatro, a gente vai separar todas as canções, a gente vai fazer uma encenação, a gente quer, assim, para honra e glória do Senhor, fazer algo bem bonito. Vai ser o melhor cantata de Natal que nós declaramos, profetizamos. Para honra e glória do Senhor. E eu quero agradecer a Deus porque o Ney não morreu. Senti o anúncio que nós oramos aqui de manhã, ele bateu com a moto, caiu da moto, atropelado ele. Desculpa interromper, mas eu fiquei muito com meu coração afligido, né? Mas ele está só esperando a pressão baixar. E eu vou chamar ele para ele cantar com a gente do coral. Então, é toda a igreja? Toda a igreja está convidada. O ensaio é toda segunda-feira, 7h30. Segunda, 7h30. Toda a igreja está convidada. Então, assim, venham fazer parte, venham estar conosco. Assim, a gente quer fazer algo bem bonito, assim, para o Senhor. E, assim, será para a honra e glória do Senhor, assim, algo extremamente lindo para a honra e glória do Senhor esse ano, tá? Amém. Amém? Gente, olha só. Esse coro, esse louvor, que eu acho que é um dos louvores mais lindos. Preste atenção na letra. Nós vamos ouvir, né, o louvor, e eu vou, ao término do louvor, eu já vou ministrar a Santa Ceia. Amém? Se liga então, quem quiser cantar conosco, fica à vontade, mas ouça aí o coral, que tem ensaiado vários meses, saiu para o aniversário da igreja, né? E nós estamos assim, nessa etapa, terminando nossas apresentações, para exaltar o nome glorioso do Senhor. Sinta-se abençoado com esse louvor que preparamos para Deus, nosso louvor, e para você também. Permita que a palavra de Deus encha o teu coração. Com certeza. Vamos lá? Aleluia. Bendito é o Rei. Vamos exaltar o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Muitas gerações se prostram para adorar-te e cantam ao Cordeiro que venceu. Os que nos precederam, os que ainda crerão, cantarão aquele que venceu. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome sobre todo o céu.
estás liberto. Levas o seu nome, cante ao Cordeiro que venceu. Nós cantaremos para sempre, amém. Clamam anjos, santo, clama a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Então povo teu, santo, ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome sobre todos é. Sejam tronos, domínios, poderes, potestades, teu nome sobre todos é. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome sobre todos é. Sejam tronos, domínios, poderes, potestades, teu nome sobre todos é. Clamam anjos, santo, clama a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Canta o povo teu, santo, ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Canta o povo teu, santo, ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Aleluia. Teu nome É mais alto, teu nome nome é maior. Levante os teu elementos. nome sobre todos é. Sejam tronos, domínios, poderes, potestades, teu nome sobre todos é. Porque na noite que o Senhor foi traído, pegou o pão, repartiu e deu graça. O nosso diácono querido vai dar bênção do corpo, do pão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, te damos graça, Pai, por esse momento. Não fazer diferente, Pai, mas como o Senhor nos conduz. Como o diácono João pregou, feliz, Pai, em fazermos parte dessa mesa. Alegres por estarmos aqui, Senhor, e fazer parte, Pai, desse teu povo seleto, escolhido por Ti. Estamos aqui, Pai, porque o Senhor assim permite. Te agradecemos, Pai, e louvamos a Ti pelo simbolismo do
teu corpo, que é esse pão, que todo benefício do teu reino esteja sobre ele, ao comermos do simbolismo do teu pão, ou do teu corpo, que as tuas virtudes, Pai, venham sobre nós. Ao comermos, Pai, nesta noite, que haja cura espiritual, haja cura interior, haja cura física. Te agradeço, Pai, pelo fogo que está neste altar. Aleluia. Muito obrigado, Pai, por podermos trabalhar para Ti, te servir e ser útil pelas Tuas poderosas mãos. Comemos, Pai, em Tua memória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comemos todos. Deus está aqui. A palavra dele nos afirma, onde houvesse duas pessoas reunidas no nome dele, ele estaria no meio. Aleluia. Eu queria chamar as crianças para cá, adolescentes, todo mundo da galeria. Queria que as crianças viessem aqui dançar com a gente depois da Santa Ceia. Nós vamos cantar, terminando a música tema, junto com o coral, só com nossos músicos, tá? Pastor Abel vai dar agora a bênção do cálice. Por semelhante modo, depois de ter ceiado, pegou o cálice e disse: Pastor Abel, esse é o cálice da nova e eterna aliança. Senhor Jesus, eu te peço, na qualidade de pastor da tua casa, sim, Jesus, eu quero profetizar, Senhor, ao tomar, Senhor amado, desse suco de uva, que representa, Senhor amado, simbolicamente o teu sangue. Pai, uma vez tomando, Pai, que toda enfermidade, seja ela qual for, Senhor amado, espiritual, carnal, fisicamente, possa cair por terra, porque a tua palavra diz que tu levou sobre si as nossas dores e enfermidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as tuas pisaduras nós fomos sarados. Que tu possa nos sarar, Senhor amado, quando nós tomarmos, Pai querido, deste cálice. Que tu possa sarar, Senhor amado, o nosso coração, tirar o medo, Senhor amado, aquilo que nos impede, Senhor amado, de avançar, de prosseguir. Que você nesse momento possa tomar desse cálice e ser purificado, e ser transformado, e ser limpo, e estar alvo mais que a neve. Faça isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. glorifica o Senhor, exalte o Senhor. Seja bendito o Cordeiro de Deus. Que bênção, irmão, um domingo abençoado que nós tivemos aqui. Vamos ser daqui alimentados, porque aqui é Betel, aqui é casa do pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Foi pregada a palavra de Deus. Eu queria pedir o pastor Washington, queria agradecer a vida da Simone, minha filha que está ali, ó. Ela só podendo vir uma vez por mês, né, Simone? Ela e o nosso querido Júlio. Vem cá, pastor Washington. Eu queria as crianças aqui dançando, aqui em cima. É festa agora, amém? O coral também pode dançar, quem quiser, tá? Vamos cantar. Peraí, vamos receber a bênção aqui, final. E depois que cantar uma, duas, quantas vezes quiser. E vamos na paz de Jesus. Abençoa, pastor. Você tá bonito, rapaz. Que houve? Mão no seu coração, queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vida de Cristo. Bom em paz e até domingo, até quinta-feira, em nome de Jesus.
E vamos celebrar, até terça, e vamos celebrar em nome de Jesus.